Panorama CBN. Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que Bolsonaro desobedece a Alexandre de Moraes e não vai ao depoimento na Polícia Federal. Anvisa libera autotestes no Brasil. E trabalhadores que precisam se afastar por causa de sintomas da Covid não vão mais precisar apresentar atestado médico às empresas. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta sexta-feira, dia 28 de janeiro de 2022. Panorama CBN. Sextou com confusão em Brasília. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Se não vai, eu vou. Martinho da Vila, você ouviu, ele disse que vai, mas o presidente Jair Bolsonaro não foi. E a resposta para esse trocadilho é a seguinte. Lembra que a Bianca Santos te contou mais cedo, na primeira edição do Panorama CBN, que o presidente Jair Bolsonaro iria prestar um depoimento na Polícia Federal? Então, ele não foi. Mas esse assunto ainda está pendente, daqui a pouquinho eu te explico os próximos passos, combinado? Mas antes disso eu preciso te contar como estava o clima em Brasília. Hoje ficou parecendo um dos lemas do filme Karate Kid, bota casaco, tira casaco. Então, porque simplesmente o presidente Jair Bolsonaro decidiu não comparecer à Polícia Federal para prestar depoimento no inquérito que apura o vazamento de informações sigilosas. E essa ordem judicial para que Bolsonaro compareça para depor foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E a audiência foi marcada para essa sexta-feira às 2h da tarde. E perto do horário, a Advocacia Geral da União chegou a apresentar, minutos antes, um recurso para adiar esse depoimento. Mas, na sequência, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou esse pedido. Por isso que eu falei que esse dia em Brasília foi de bota casaco, tira casaco. Quem viu o filme pegou a referência, eu tenho certeza. Bom, com essa decisão final do ministro Alexandre de Moraes, permanece mantida aquela determinação para que o presidente compareça ao depoimento. Como o Bolsonaro é investigado e não é uma testemunha, ele não é obrigado a depor, porque prestar depoimento como investigado é um ato de defesa e, portanto, a pessoa se defende se ela quiser. E é aquilo que você já ouviu algumas vezes aí na vida, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Mas aí é que está a dúvida geral sobre os próximos passos dessa história. Por isso que eu falei que essa situação ainda está pendente. Porque como o Bolsonaro não apareceu, isso pode ser entendido pela Polícia Federal que ele preferiu ficar em silêncio, a não ser que ele remarque esse depoimento. Mas, na parte jurídica, o esquema pode ser outro, porque o ministro Alexandre de Moraes ele pode entender que, como Bolsonaro não apareceu, ele pode estar descumprindo uma ordem judicial. E essa hipótese, que caso seja concretizada, poderia levar, em tese, ao cometimento de um crime de responsabilidade por parte do presidente. Porque a Constituição, ela elenca como crime de responsabilidade os atos do presidente da República que atentam contra a própria Constituição, por exemplo, e também o cumprimento da lei e das decisões judiciais. E pensando bem longe, se isso de fato acontecer, a bola já estaria com a parte política. Isso entraria em um processo que você já conhece, perda do cargo ou, eventualmente, a inelegibilidade para o cargo político. Esses são alguns caminhos que podem acontecer, mas tem um outro. Segundo a colunista do jornal o Globo e também aqui da CBN, a Bela Megali, a Advocacia Geral da União vai recorrer nas próximas horas ao plenário do STF, ou seja, aos outros ministros do STF,
para que eles decidam se Bolsonaro pode prestar os esclarecimentos por escrito. E aí a decisão não ficaria mais a cargo de um único ministro, Alexandre de Moraes. Mas o curioso é que o presidente Jair Bolsonaro teve um tempão para decidir sobre esse assunto. O prazo até venceria hoje. Inclusive, segundo determinação do ministro Alexandre de Moraes, o presidente teria a prerrogativa de escolher a data, o horário, o local para esse interrogatório, mas a Advocacia Geral da União apenas apresentou na véspera do fim desse prazo um pedido de dispensa. Por isso que Alexandre de Moraes negou o pedido e determinou com um parecimento pessoal a PF para o depoimento. O ministro até disse que o presidente tem o direito, sim, de ficar em silêncio e de não produzir provas contra si mesmo, mas ele não pode faltar a um depoimento. E antes de rolar toda essa confusão de hoje, em uma cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro falou em interferências no poder executivo. Enfrentamos também outras atribulações, interferências no executivo, as mais variadas possíveis, sempre da nossa parte jogando com aquilo que nós temos e com aquilo que nós juramos respeitar por ocasião da nossa posse, a nossa Constituição. Eu lembro você que esse inquérito que Bolsonaro deve prestar depoimento foi aberto por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal a pedido do Tribunal Superior Eleitoral, porque o presidente divulgou no dia 4 de agosto as informações sobre uma investigação da PF a respeito de um ataque ao sistema interno do TSE em 2018. Isso aconteceu em uma live ao lado do deputado federal Felipe Barros, do PSL, e o presidente falou sobre a apuração da PF e colocou em xeque a segurança das urnas eletrônicas. Depois, ele publicou a íntegra do inquérito sigiloso nas redes sociais. Bom, agora fica a expectativa, né? Será que Bolsonaro vai ou não vai? Porque o Martinho da Vila, esse eu tenho certeza, ele não perdeu tempo e já foi. Se não vai, eu vou sim, como não? Tá pensando que eu terminei de falar sobre esse assunto? Não terminei, porque como eu falei pra você, o dia foi bem movimentado. Depois que o presidente Jair Bolsonaro desobedeceu a ordem do ministro Alexandre de Moraes, ele resolveu liberar o conteúdo do processo sigiloso sobre essa divulgação de dados de um inquérito da Polícia Federal que eu contei para você um pouquinho mais cedo. E nesse processo, que até então era sigiloso, mas depois o ministro Alexandre de Moraes nessa tarde quebrou o sigilo, a Polícia Federal afirmou que o presidente Jair Bolsonaro cometeu sim um crime ao divulgar documentos sigilosos aos quais ele teve acesso em razão do cargo e considera também que o presidente teve atuação direta, voluntária e consciente nessa prática. A conclusão disso consta no inquérito da PF que foi enviado ao STF no dia 24 de novembro. Nesse inquérito, a PF diz que o deputado federal Felipe Barros, do PSL, e Bolsonaro tiveram acesso em razão do cargo do deputado federal, que é relator de uma comissão no Congresso Nacional, e também Bolsonaro por ele ser presidente da República. Mas no inquérito, a delegada do caso, Denise Ribeiro, disse que deixaria de indiciar o presidente Jair Bolsonaro e o deputado Felipe Barros em respeito ao posicionamento do STF, que preconiza que pessoas com foro privilegiado por prerrogativa de função só podem ser indiciadas mediante a prévia autorização. Essa é a primeira vez que a PF imputa um crime a Bolsonaro nos inquéritos em que ele responde. Os crimes citados pela delegada são aqueles praticados contra a administração pública por funcionário público. E mesmo com essa constatação, agora falta o depoimento do presidente Jair Bolsonaro para concluir de forma definitiva esse inquérito.
Aproveitando que eu estou falando sobre o judiciário, hoje a Justiça Federal de Brasília determinou o arquivamento do processo sobre o triplex do Guarujá envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Recapitulando para você essa história, em abril do ano passado, o Supremo Tribunal Federal considerou suspeita a atuação do ex-juiz Sérgio Moro e anulou a condenação de Lula. E diante disso, as provas foram descartadas e a investigação precisaria começar do zero. E a procuradora da República, Márcia Brandão Zollinger, apontou, então, naquela época, a prescrição dos supostos crimes cometidos pelo ex-presidente. Como ele tem mais de 70 anos, esse prazo cai pela metade. E hoje, a juíza reconheceu que houve a prescrição do caso e escreveu, abre aspas, ressalto por oportuno que a prescrição ora reconhecida decorre da anulação que foi promovida pelo Supremo Tribunal Federal de todos os atos praticados pelo então juiz federal Sérgio Fernando Moro. Fecha aspas. Em nota, os advogados do ex-presidente Lula disseram que o encerramento definitivo do caso do triplex pela Justiça reforça que ele serviu apenas para que alguns membros do sistema de justiça fizessem uso estratégico das leis para perseguir judicialmente o ex-presidente. Na saúde, hoje teve uma decisão importante da Anvisa. A diretoria da agência aprovou o uso de autotestes para a detecção de Covid aqui no Brasil. Mas apesar disso, eles não vão ficar imediatamente disponíveis nas farmácias. Isso porque as empresas interessadas devem primeiro obter o registro na agência para depois vender o produto. E a diretora Meiruzi Freitas explicou que somente após a análise criteriosa das especificações, a Anvisa pode autorizar a comercialização. Com a aprovação dessa regulamentação, não significa que o autoteste vai estar disponível hoje ou amanhã em um estabelecimento autorizado a sua comercialização. É preciso que uma empresa regularizada venha à Anvisa e registre o seu autoteste e, após essa aprovação, ela possa ser disponibilizada no estabelecimento que é permitida a sua venda. É importante a acurácia do autoteste, ainda que ele tenha limitações. Ele não é um teste que feche diagnóstico, mas ele é uma essencial estratégia nessa ação de ampliação da testagem no Brasil. Não há prazo para esse processo de análise, mas a diretora relatora desse caso, a Cristiane Jordan, votou para que o processo regulatório e de liberação da diretoria seja aberto em caráter de urgência. E esse parecer dela foi acompanhado por todos os diretores, porque a análise geral foi de que os exames vão permitir ampliar a testagem e quebrar a cadeia de transmissão a partir do isolamento imediato de quem tiver resultado positivo. A expectativa, segundo o gerente-geral de tecnologias para produtos, Leandro Rodrigues, é que os primeiros pedidos de registro sejam protocolados no início da próxima semana. E o status dos testes aprovados vai ser disponibilizado no site da Anvisa. E esses exames, eles vão poder ser comercializados em farmácias e estabelecimentos de saúde licenciados. E a Anvisa, ela não regula o preço, mas durante a reunião que aconteceu hoje, o diretor Robson Mota fez um apelo para que os órgãos de defesa do consumidor fiscalizem a venda para garantir que os produtos sejam acessíveis à população. Ontem, o próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que os autotestes não vão ser distribuídos pelo SUS. E se você tiver interesse em comprar quando esse produto estiver à venda, a orientação é a seguinte: os usuários não são obrigados a comunicar os resultados positivos, mas o Ministério da Saúde recomenda que, nesses casos, os pacientes busquem unidades de saúde para que as equipes notifiquem as autoridades, mantendo o monitoramento. E os fabricantes e importadores também não são obrigados a fornecer um sistema de registro de resultados positivos aos usuários,
mas os que optarem por isso devem incluir um QR Code na caixa do produto para direcionamento a um formulário por aplicativo ou uma página na internet. Esse exame não pode ser usado como apresentação de teste negativo em viagens internacionais e nem como licença médica. Também não vai servir para o diagnóstico. A ideia é que seja apenas uma forma de triagem. Ainda na saúde, presta atenção aqui nessa informação que tem relação com o seu emprego. Os Ministérios do Trabalho e Previdência e o da Saúde publicaram uma nova portaria orientando que os trabalhadores que precisarem se afastar por causa de sintomas da Covid não vão precisar apresentar atestado médico às empresas, a não ser que o período de afastamento seja superior a 10 dias. De acordo com essa nova medida, as empresas devem afastar os funcionários que tiverem contato com pessoas positivadas nos últimos 14 dias e os casos suspeitos e confirmados. O afastamento pode reduzir para 7 dias caso o funcionário esteja sem febre há 24 horas, sem o uso de medicamentos antitérmicos e com diminuição dos sinais e sintomas respiratórios. A empresa ainda deve considerar como primeiro dia de isolamento o dia seguinte do início dos sintomas ou da coleta do teste. Segundo essa portaria, o empregador também deve orientar os seus funcionários afastados a permanecerem em suas residências e assegurar a manutenção da remuneração durante o afastamento. E além disso, as empresas ficam obrigadas a fornecer máscaras PFF2 ou N95 para os trabalhadores do grupo de risco quando não for adotado o teletrabalho ou trabalho remoto. Essa medida considera casos suspeitos, todos que apresentarem febre, tosse, dificuldade respiratória, perda de olfato e paladar, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, coriza ou diarreia. Além disso, a portaria reforça que casos de desconforto respiratório, pressão ou dor persistente no tórax e também saturação de oxigênio menor que 95% podem indicar a síndrome respiratória aguda grave. Esse documento considera como trabalhador assintomático aqueles que tiverem contato por mais de 15 minutos com pessoas positivadas. Agora eu vou falar sobre a pandemia, mais especificamente sobre São Paulo, porque quase 200 hospitais no estado estão com todos os leitos destinados a paciente com Covid ocupados. Segundo o coordenador do Comitê Científico de São Paulo, Paulo Menezes, o aumento de internações ao longo de janeiro foi muito grande e rápido, chegando a subir 8% de um dia para o outro. E ele ainda falou que atualmente 31 municípios do estado estão com hospitais completamente cheios. Hoje, no estado de São Paulo, existem 197 hospitais que notificaram 100% de ocupação nos leitos destinados à Covid-19, em um total de 31 municípios dos 645 no estado. Uma estimativa do Sindicato dos Hospitais Privados de São Paulo aponta para a ocupação de 100% dos leitos de UTI Covid em pelo menos 5 cidades do litoral e no interior paulista. De acordo com o sindicato, a média de internação de terapia intensiva dos hospitais privados da capital e do interior está entre 70% a 80%. Considerando os leitos privados e públicos de UTI em todo o estado, os dados do governo apontam que as regiões com maior ocupação de leitos são Taubaté, Ribeirão Preto, São José dos Campos e Grande São Paulo. As projeções do Comitê Científico aqui de São Paulo apontam que o estado deve bater na próxima semana o pico de contágios e daqui 2 semanas o pico de internações e depois a tendência é de desaceleração.
Na economia, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,6% no trimestre que foi encerrado em novembro. Esses dados foram divulgados hoje pelo IBGE e mostram uma queda na taxa em relação ao trimestre anterior, entre junho e agosto, que ficou em 13,1%. Mesmo com a queda, o Brasil ainda tem 12,4 milhões de pessoas sem trabalho. Esse levantamento que eu contei para você faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD contínua. E com essa pequena oscilação positiva, o país tem hoje quase 95 milhões de pessoas com emprego fixo, que é um crescimento de mais de 3 milhões de pessoas no mercado formal de trabalho. E o rendimento médio do trabalhador brasileiro ficou em R$ 2.444, que representa uma queda de 4,5% frente ao trimestre anterior. E esse foi o menor rendimento da série histórica, que foi iniciada em 2012. Eu tenho certeza que você está sentindo essa oscilação também no seu bolso. Segundo a coordenadora de trabalho e rendimento do IBGE, Adriana Berengui, os resultados mostram a tendência esperada, que é de queda no desemprego nos meses que encerram o ano. E à medida em que vamos nos aproximando dos meses, de final de ano, ali do quarto trimestre, já é uma tendência esperada em função do próprio retrospecto da série histórica da pesquisa. A população ocupada, ela já está se aproximando de 95 milhões de pessoas, portanto, já bem próxima do patamar pré-pandemia. Podemos destacar o comércio, a indústria e as atividades de alojamento e alimentação como aquelas que mais registraram expansão. A pesquisa do IBGE mostrou ainda que a população desalentada, que é aquela que desistiu de procurar uma ocupação no mercado de trabalho, ficou em quase 5 milhões de pessoas no trimestre entre setembro e novembro. Já o número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado foi de quase 35 milhões, subindo 4% frente ao trimestre anterior. Já o total de empregados sem carteira assinada em empresas privadas ficou em 12,2 milhões no período que foi analisado. A PNAD contínua mostrou também que aumentou em 6% o número de trabalhadores domésticos no período entre setembro e novembro, ficando em 5,6 milhões de pessoas. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,82% aos 111.688 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,61%, cotado a R$ 5,388. Já o euro fechou o dia em queda de 0,51%, cotado a R$ 6,011. Em Sucupira, parece que também tem uma expectativa para o depoimento de alguém. Vamos entender melhor essa história? Esses soldados estão acabando de chegar, agora que nós vamos agir. Nós vamos traçar um plano de ação. Vou chamar o tenente e vamos organizar a diligência. Eu espero que a senhora não fique nos entretanto e parta diretamente para os finalmente... O senhor prefeito pode deixar isso por minha conta, porque eu sei cumprir o meu dever. Assim eu espero. Nunca antes, pelo menos no período da redemocratização, nós tivemos um presidente que foi praticamente imposto a ele um depoimento. Então, esse fato do ineditismo de um depoimento presencial do presidente da Polícia Federal, isso vai com certeza repercutir. Desaforo. Pode tirar o cavalinho da chuva, desaforismo. Você não vai? É óbvio que não, óbvio. Não vai ser um inquérito agora na mão do senhor querido Alexandre de Moraes para tentar aí intimidar. Eu posso errar, eu tenho direito a criticar, mas não estamos errados, nós não erramos. Pra frente, Sucupira! Inclusive, eu vou disponibilizar esse inquérito na internet. Para quem tiver curiosidade, vai lá. É o inquérito da Polícia Federal. Mas é o cúmulo! Ah, por isso que ele sabe de tudo! Minha mãe do céu! Mas é ótimo! É otimamente ótimo! Esse hacker, inclusive, conseguiu a senha de um ministro do TSE
bem como de um servidor. E esse servidor era o dono do código-fonte lá dentro. Sabe que sumiram os boletins? E também o programa-fonte. Esse computador não é digno da menor confiança. Então está mais do que demonstrado agora pelo próprio TSE que as urnas, né, os números das eleições podem ter sido fraudados, pode ter sido manipulado, sim. A apuração final foi feita com o computador, e o computador não falha. Normalmente feito o nosso, que é o Rui Barbosa dos computadores. Eu tenho as minhas dúvidas também. É o que se diz por aí, não é? Quem fornece, não é indício não, provas que o sistema pode ser invadido, como foi invadido, é o próprio TSE. Eu vou dar uma coletiva para denunciar ao mundo a trama subversiventa de que foi feito. Se não for, eles vão ficar pensando que você tá com medo de enfrentar a comissão, hein? Não vai pensar isso não. Todo mundo sabe que eu não tenho medo de nada. Mas é o que eles vão pensar. Mas eu não posso ir, é humilhante. Já se viu? Eu não posso me agachar. Se eu me agachar, eles montam em cima. Ou esse ministro se enquadra, ou ele pede para sair. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Dizer a vocês que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá! Eu digo ao meritíssimo Tata Vênia que, se essa é a decisão da justiça, eu apenas não aceito. As falas do bem-amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Panorama CBN. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Se não vai, eu vou. E eu vou embora hoje com Martinho da Vila, que nunca deixa de ir aos compromissos dele. E é com a música Vai ou Não Vai que eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Adriano Bernardino, o Dri. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que na segunda-feira tem a primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos. Beijos pra você, bom final de semana, se cuida e até segunda. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.